Então, pessoal, boa noite. A gente está retomando aqui os encontros depois da pausa que a gente deu na semana passada, tá bom? Dei a pausa justamente pensando em vocês amadurecerem mais as ideias e fazerem o texto autoral de vocês, tá? Só que até o momento eu não recebi nenhum, tá? Recebi um pela metade aqui do Hermano, que ele já tinha conversado comigo. Mas, Professor, oi, é o Casaquinha. O Marcílio não mandou o nosso, não. eu olhei agorinha aqui, não tinha chegado nada, não. Nem pelo WhatsApp, nem pelo e-mail. Eu tô, É porque o Marcílio já é de praxe mesmo, chegasse com atrasado. Ei, menino, me enrolar. Vou tá conversar com ele. enrolado, né, o homem? Ele não mandou nada, que, pelo menos que eu vi, não tinha recebido nada, não, tá? Então, acho que ele ficou de mandar, mas ele pode ter esquecido, tá bom? Mas bom saber disso, que pelo menos tem um grupo aqui que está feito, tá? E eu estava até conversando com o Manuel, antes de começar aqui, que... Pronto. Boa noite, Alan. É que eu esperava, sinceramente, que tivesse até uma animação maior, uma empolgação nesse sentido. Aí fizessem com um grupo e também dentro do grupo, alguns fizessem sozinhos, tá? Mas, assim, não foi bem isso que ocorreu, não, E tá? professor, eu estou Oi. fazendo o meu de forma individual. Inclusive, eu não mandei para o senhor porque eu estou batendo cabeça com algumas coisas. E aí tem uma amiga minha que é do português, ela tá me dando uma ajuda em algumas coisas. Mas Tá. acho que até o fim de semana eu mando, porque eu estou batendo muita cabeça e esses dias estão bem corridos. Mas eu estou fazendo o meu individual porque o pessoal do meu grupo não falou mais nada e eu achei melhor fazer Não, individual. e até eu comentei com vocês, gente, que esse material que vocês vão fazer, a intenção é que a gente publique, tá? Aí vai ser uma publicação sem custo para vocês, tá? E eu acho que é uma coisa interessante para deixar imortalizado o trabalho de vocês e até, de repente, incentivar vocês a estar fazendo mais, tá? Então, a proposta para hoje, assim, de acordo com o cronograma do curso, seria justamente a gente fazer um compartilhamento desses textos que deveriam ter sido entregues e a gente discutir um pouquinho sobre o processo da construção dele, tal, o público que você pensa, essas coisas assim, tá bom? Mas, como não estamos com esse material para estar fazendo essa conversa, então a gente vai para um plano B, vai partir para análise daquele material que vocês fizeram a complementação, tá? Inclusive, eram quantos grupos que a gente tinha organizado vocês aqui? Eram 8 grupos, tá? Dos 8 grupos, 2 entregaram e outras 2 pessoas de outros grupos entregaram sozinha. Então, essa segunda etapa, né, a etapa da complementação. Então, realmente, a participação tá bem baixa, tá bom? Isso aí não é bacana. Eu sei que todo mundo tem a correria, tudo, tá? Eu tenho também a minha, eu estou me dispondo a estar trabalhando com vocês, a estar corrigindo, tá vendo esse material aqui. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que podiam estar aproveitando melhor. A Dielson falou que acabou, pronto, estou vendo aqui que ele acabou de enviar, tá? Então, beleza, Adielson. Obrigado. Aí a gente espera que. Ah, pronto. A gente espera que o Marcílio. Ô, Casaquinha, se tu tiver com o texto, tu manda, tá? Mande aqui também, tá? Professor, Pronto. eu acabei, professor, eu acabei de Chegou. falar com ele.
Professor, tá Ele ouvindo? está entrando agora na sala, Marcílio. Tá bom? Pois é, acabei de falar com ele, vai já falar com você aí, viu? Tá. Então, gente, estou esperando aqui o Marcílio, ele daqui a pouco deve mandar esse texto. Então, eu vou começar a gente fazendo uma discussão rapidinha sobre aquela complementação, então. Tá bom? Então, aquela segunda etapa, a primeira etapa que a gente fez aqui no curso foi a leitura dos textos já existentes, né? Aí eu pedi para vocês responderem um questionário, uma avaliação sobre esses textos, se tinham conteúdos de física, ciência, se eles estavam bem abordados, se tinha alguma sugestão, o que é que podia fazer, em que momento da aula talvez ele podia ser usado, essas coisas, tá bom? Aí, por que fiz aquelas perguntas? Justamente para quando vocês pensarem em escrever o de vocês, vocês terem algumas questões em mente para poder definir de acordo com o público que vocês almejam alcançar, tá bom? Então, é interessante que os textos, todos eles iniciaram da mesma forma, aquela complementação, que eu passei até para vocês aqui. Mas alguns foram para um lado, outros foram um pouco mais para outro lado. Teve a parte mais comum, até por causa das dicas, das sugestões que a gente deu, tá bom? Mas, assim, o enfoque foi um pouco diferente. E eu queria aqui fazer uma leitura com vocês disso para a gente definir, para a gente conversar, para a gente perceber a intencionalidade dos autores, né? Será que ele, com esse texto, ele estava pensando em trabalhar com quem? O que foi que ele trabalhou melhor aqui, abordou mais, tá? Então, a gente pode fazer uma leitura rápida em relação a isso, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês logo aqui a frequência, tá? Aqui já para passar para vocês, passando assim, aqui no chat. Tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês alguns textos. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim, professor. Pronto, ótimo. Então, o texto aqui, como eu disse, eu iniciei, mostrei para vocês, tá? E ficou como tarefa vocês complementarem. Aí aqui o primeiro trio que mandou, o Adielson, Alan e a Lohana. Aí vamos ver o que é que eles fizeram, tá? Gabriel era um menino muito ativo. Nas horas vagas gostava de correr, andar de bicicleta, mas o que ele gostava mesmo era de jogar bola com os amigos. Ele tinha 8 anos e só não estava brincando quando tinha que estudar ou ajudar os pais ou a irmãzinha mais nova com algo. Um dia, após passar a tarde quase toda jogando futebol com os amigos, Gabriel fala: "Tô fraco, me sinto cansado." O pai de Gabriel lhe responde: "Você deve ter gastado muita energia enquanto jogava com sua turma." Gabriel fez uma cara de quem não entendeu bem o comentário do pai e lhe perguntou: "Pai, posso recarregar minha energia colocando o dedo na tomada?" Só uma pergunta, gente. Tá pequeno para vocês lerem aí, né? Para mim tá ok. Pronto. Deixa eu botar aqui, então, desse jeito. Beleza, só para facilitar mais, então. Tá? Então, Gabriel fez cara de quem não entendeu bem o comentário do pai e lhe perguntou: "Pai, então eu posso recarregar minha energia colocando o dedo na tomada?" "Não", respondeu prontamente seu pai. "Não faça isso. A eletricidade é muito perigosa, pode até matar." "Que ideia maluca é essa?" "Foi o senhor que disse que eu tinha gastado muita energia. Sei que quando acaba a energia, a gente não consegue ligar a luz e assistir televisão." O pai de Gabriel ri e responde. Aí foi até aqui que é a parte comum de todos os textos, tá? Então, vamos ver aqui o que é que o trio trabalhou. Não é bem assim, filho. Quando eu disse que você gastou energia, eu quis dizer que seu corpo usou a energia que tinha guardada dos alimentos.
É essa energia que permite que você corra, pule, chute a bola. Tudo que a gente faz precisa de energia. Gabriel, curioso, como sempre, franziu a testa e perguntou. Então, energia é o que faz as coisas se mexerem? Até coloquei uma observação aqui. Poderia fazer uma ponte entre o movimento dele e a extrapolação para o movimento das coisas. Extrapolar para o movimento das coisas, né? Aí, como assim? Falou que ele já veio com uma visão aqui. Olha, você precisa de energia, tal. E aí ele já vem com a pergunta: energia é o que faz que as coisas se mexerem? Vocês acharam assim um pouquinho forçada a pergunta nesse sentido? Estão entendendo o que eu estou falando? Porque Sim, assim, sim. o menino já saiu dele para generalizar uma coisa. Aí eu achei que ficou meio confuso aí essa parte, tá? Estão entendendo o que eu estou falando, né? Sim, sim. Pronto. Aí, exatamente, respondeu o pai. Quando algo está em movimento, como uma bola rolando ou um carro andando, dizemos que ele tem energia cinética. Essa energia depende da velocidade da massa do corpo. Quanto mais pesado e rápido ele for, maior será sua energia cinética. Por isso que quando você chuta a bola com força, ela vai mais longe. Você deu mais energia para ela se mover. Lembrando aqui que o menino é de 8 anos, tá bom? Aí aqui a gente já vê claramente que puxou para o lado da física, tá? Então, continuando. Ah, entendi. E quando estou parado lá em cima no escorregador sem me mexer? Aí aqui para mim deu aquela impressão. Olha, já falou de energia cinética, vai falar de quê agora? De energia potencial, né? Potencial gravitacional. Vai, minha filha. Então, aí eu coloquei aqui de novo. De novo, passo a passo. Fica um pouco forçado para ele fazer essa pergunta logo de cara, tá? Então, assim não ficou uma conversa meio natural. Aí por isso que às vezes os textos que eu fiz ficaram um pouquinho longos, 4 páginas, tal. Aí a gente vê que, deixa eu só botar, permitir, pronto. A gente vê que era uma conversa aqui, deixa eu voltar, tá? Mas os autores aqui ficaram com a preocupação mais de passar o conteúdo, tá? Aí ficou assim, um texto meio... Não estou deixando claro aqui para a Dielson, Alan e Lohana, que não estou criticando aqui, eu sei que é um primeiro exercício de vocês, tá bom? Mas isso aqui é para tentar auxiliá-los nessa etapa do texto autoral, tá bom? Então, é comum estar fazendo isso, tá? E a gente entende perfeitamente. Aqui. Então, aí o pai vai responder. Nesse caso, você tem outro tipo de energia, chamada energia potencial gravitacional. Ela depende da altura em que você está e da força da gravidade. Quando você escorrega, essa energia se transforma em energia cinética e é por isso que você desce cada vez mais rápido. A energia não some, ela apenas muda de forma. Isso aqui é um conceito importante aqui que a gente viu presente aqui, eu acho que basicamente todos os textos. Gabriel lembrou do estilingue que guardava na gaveta e perguntou animado. Rapaz, é uma sequência assim, acaba meio previsível, né? Ah, falou de energia cinética, falou de energia potencial gravitacional, agora vai falar da energia potencial elástica. Então, e quando eu puxo o elástico do estilingue, isso também é energia, tá? Então, a gente vê que tentou trabalhar os conteúdos, tá, de ciência, de física, no texto, em situações do dia a dia. Isso aqui é bacana. Aí fez isso, fez de uma forma simples, tá? Tem coisa que pode estar melhorando, mas ficou bacana a proposta, a ideia, tá bom? Aí o pai responde aqui, muito bem observado, respondeu o pai, sorrindo. Nesse caso, você está armazenando energia potencial elástica. Quando solta o elástico, essa energia vira energia cinética e faz a pedrinha voar. É o mesmo que acontece com a mola ou até com arco e flecha. A energia fica guardada enquanto o elástico está esticado e depois se transforma em movimento.
Gabriel fica pensativo e o pai continua. Existe uma regra muito importante chamada Teorema do Trabalho e Energia. Ela diz que o trabalho feito sobre um corpo muda a sua energia cinética. Por exemplo, quando você chuta a bola, faz um trabalho sobre ela e aumenta sua velocidade, ou seja, sua energia. Aí aqui, só um adendo. Lembrar que é uma conversa de um adulto com um menino de 8 anos, tá? Tudo isso mostra como o movimento e o esforço estão ligados pela energia. E essa energia acaba? Perguntou Gabriel curioso. Não, ela nunca acaba. Existe algo que chamamos de princípio de conservação da energia. Isso quer dizer que a energia não se perde, ela apenas se transforma. Quando você come, por exemplo, a energia química dos alimentos vira energia mecânica, que faz seus músculos funcionarem, também energia térmica, que mantém seu corpo aquecido. E quando você diz, estou fraco, é porque seu corpo precisava repor essa energia que usou brincando. Gabriel sorriu, satisfeito com a explicação, e respondeu, acho que agora entendi, pai. A energia está em tudo que faço. Ela só muda de forma. É isso mesmo, meu filho, disse o pai, colocando a mão no seu ombro. Saber disso é entender um pouco mais como o mundo funciona. Desde a luz do sol que aquece a terra até os simples chutes na bola. Tudo depende de energia se transformando de um jeito ou de outro. Gabriel olhou para o céu, respirou fundo e disse animado. Então vou ali recarregar minha energia com um bom lanche. E depois mais uma partida. Tá? Aqui, gente, deu para ver Sim, Lohan, deixa eu colocar aqui de novo. Tá? Deu para ver que o texto, assim, o início do texto facilitou ao desenvolvimento do mesmo. Tá? Assim, vocês, quem tentou fazer esse texto, o autoral, foi mais complicado, assim, essa falta de início, coisa assim? Ou, de repente, ficou mais fácil porque vocês conseguiam trabalhar o conteúdo que queria de uma forma mais objetiva, tá? Porque, assim, uma coisa é a gente já chegar com o contexto, já deixar com meio que a faca e o queijo na mão, e outra coisa é você partir do zero, tá? Qual foi a dificuldade aqui? Vocês acharam alguma dificuldade nesse texto para fazer essa complementação? Ou falar alguma coisa aí do texto autoral? O que é que vocês dizem? O que é que vocês pensaram aí quando estavam escrevendo? Certo? Um de cada vez, gente, para a gente não ter problema. Professor, da minha parte, eu acho assim, com certeza o autoral foi mais difícil, porque quando a gente pega para fazer essa complementação, bem ou mal, já tem alguns caminhos ali, né? A dificuldade talvez seja maior só de você escolher um caminho específico para poder seguir, né? E complementando ali as ideias e tudo mais. Agora, quando eu fui parar para começar o autoral, você tem que pensar em toda a situação, né? Como a gente leu aí nos seus textos e tudo, tem que pensar na situação, tem que pensar nos personagens, e alguma coisa que faça No sentido. público, né, o que é que você vai falar, o nível, né, do que você vai comentar. O público, o nível, e aí o conteúdo também, logicamente, né, para onde é que você vai. E eu percebi uma coisa, a gente vai escrevendo às vezes, e se não ficar muito atento, você vai colocando outras coisas e vai adicionando tanta coisa que... Vai saindo do foco ou vai deixando um texto com muito conteúdo, né? Exatamente. Aí, quando eu fui escrevendo, eu fui percebendo isso. Rapaz, eu tô falando já que já tô indo lá do outro lado, já tô fugindo demais do tema aqui. Aí eu acho que isso aí dificulta para fazer o autoral. Quando a história já está iniciada ali, eu achei que fica mais fácil, com certeza. Certo. Deixa eu só mexer aqui. Pronto. Eu ajeitei, viu, gente, a chamada, tá bom? Testem aí para ver se deu certo, que eu tinha esquecido de deixar acesso a qualquer pessoa com o link. Tá? Tente aí, Lohana, de novo. Pronto. O que o Hermano falou tá mais ou menos na mesma situação que você, Francisco?
Exatamente, professor. Eu acho que, na verdade, é porque eu comecei a fazer, eu fiz sobre duas temáticas. Primeiro eu fiz um texto sobre a associação de resistores, e aí eu empaquei. Aí eu falei assim, não, vou fazer um sobre leis de Newton, já que é algo que eu trabalhei recente, Uhum. e eu vou tentar transcrever. Só que chegou um momento que eu não conseguia transcrever aquilo que a gente explica com a fórmula em forma de textinho. Aí Uhum. nesse dia eu estava fazendo no horário vago, que eu estava lá na escola, né? Aí uma amiga minha que é professora de português estava lá, ela falou, o que tu tá fazendo? Eu fui mostrar para ela, e aí ela me deu umas ideias, só que eu ainda não coloquei no papel. Ah, Só que e eu posso, achei um eu, pouquinho mais complicado sozinho, porque enfim. eu posso até dar uma sugestão aí para você, tá? Não sei se a essa altura seria válido, mas assim, uma forma simples de falar das três leis de Newton é o cinto de segurança, tá? Aí você pode falar, explicar a inércia, pode explicar a questão do princípio fundamental da dinâmica, pode explicar também a questão de ação e reação com o funcionamento do cinto de segurança de uma forma simples, tá? E sem precisar de conta, tal. Aí fica só como uma sugestão aí, até para você ver. Ah, nesse efeito a gente consegue explicar, então será que nessa outro contexto eu poderia também? Não sei, tá bom? Como eu falo lá nas aulas na sexta-feira, eu não estou aqui para dar resposta, não. Estou aqui para deixar vocês com dúvida, para fazer perguntas, mas assim mostrando alguns caminhos, tá? E essa questão do. Pronto, a gente viu ali que esse texto que eu mostrei agora puxou bem para a área da física, né? Das transformações, energia cinética, potencial, tal. Então, vamos aqui passar para outro. Sim, gente, deixando claro aqui, viu? Eu não estou querendo, não estou criticando, estou botando ninguém na berlinda, não. Isso aqui é como se fosse estudo de caso, tá? Todo mundo aqui está no mesmo barco aqui e não estou julgando a questão do se está bom, se está ruim, não. Estou dizendo assim, a gente está olhando os caminhos, tá bom? Não é assim a intenção não é estar expondo ninguém, não, de forma nenhuma, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para o segundo. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Aí, esse daqui é que eu vou mostrar agora, é do Marcílio, do Casaquinha, tá? E deixa eu ver aqui, e da Nathalie, tá? Então, vou começar logo da parte que eu parei, tá? Então, aqui, o pai de Gabriel ri e responde. Ah, Gabriel, que ideia criativa a sua, disse o pai com um sorriso divertido, sentando-se no sofá e puxando o filho para perto. Mas a energia do corpo da gente não é como a eletricidade que faz a televisão funcionar ou a lâmpada acender. Na verdade, a eletricidade é uma forma de energia. E a energia que você gastou é outro tipo, mas tudo se conecta sobre os princípios da física, especialmente a termodinâmica. Então, como está falando aqui, deixa eu colocar aqui. Pronto. Como está falando de uma conversa entre um adulto e uma criança de 8 anos, vocês devem ter cuidado com os termos, para que fiquem inteligíveis aos que conversam, bem como aos que leem, tá? Aqui. Então, Gabriel franziu a testa, visivelmente intrigado, enquanto se aconchegava ao lado do pai e continuou. Mas o senhor disse que eu gastei muita energia, igual a um carro que gasta gasolina. Aí eu até fiquei pensando aqui, o pai não falou isso. Poderia ser o filho comentando como uma pergunta ao pai, tá? Aqui, aí assim, o menino fez, feito no outro texto, né? O menino fez uma ligação aqui com outra coisa, tá? Assim, meio que de uma forma
sei lá, às vezes até um pouco surpreendente, tá bom? Então, um carro bota gasolina e anda. A TV bota o fio na tomada e liga. Como a gente bota energia? Não tem tomada na gente, tá? Vocês ficaram com essa impressão que eu falei aqui? Um pouco, professor. Sim, professor, pode continuar, tá certo. Tá? Então, o pai, percebendo a chance de aprofundar em um tema complexo de forma acessível, então disse: sua comparação com o carro é excelente, Gabriel, e nos leva ao cerne da questão. O que você experimentou? Esse pai era um erudito, com umas palavras rebuscadas. O que você experimentou hoje é um exemplo perfeito da conservação e transformação da energia, um dos pilares da física, resumido na primeira lei da termodinâmica. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas convertida de uma forma para outra. Então, aquele conceito que tinha no outro texto aqui, ó, também está presente nesse, tá? Então, o pai continuou: existem muitos tipos de energia, e cada uma tem um papel fundamental na nossa vida. Por exemplo, energia cinética, que é a energia do movimento, está relacionada ao deslocamento de um objeto, como você correndo ou chutando a bola. Gabriel, empolgado, falou: pai, a energia está no nosso meio, na nossa casa, no nosso carro, na nossa rua, aonde a gente for, né? Aí o menino já partiu aí, já fez aquela generalização aqui. Sim, meu filho, respondeu o pai. Podemos expressar a energia de várias formas. Só precisamos ter cuidado e saber lidar com os diferentes tipos de energia no nosso meio. Tá? O pai sorriu satisfeito com a curiosidade do filho e continuou: exatamente, Gabriel. A energia está em tudo ao nosso redor. Quando você corre, joga bola ou até come um lanche, seu corpo transforma a energia dos alimentos em movimento, calor ou até pensamento. É como se seu corpo fosse uma máquina incrível que usa a energia o tempo todo, mas nunca a desperdiça, só a transforma. Gabriel arregalou os olhos e disse: então, quando eu estou cansado é porque eu transformei muita energia jogando? Como eu faço para ter mais? Boa pergunta, respondeu o pai. Para recarregar, você precisa de descanso, comida saudável e água. Os alimentos são como o combustível do seu corpo. E o sono ajuda a organizar tudo isso. A primeira lei da termodinâmica nos ensina que a energia que você usa jogando bola não some. Ela se transforma em calor, movimento e até no suor que você sente. Tá? A energia se transforma no suor ou o suor é para regular a temperatura? Aqui. Aí só uma pergunta aqui, né? Até para vocês pensarem: eita, será que o conceito aqui está abordado de forma correta? Não sei, tá? Tudo faz parte de um grande ciclo de energia. Gabriel assentiu, olha aí. Começando a entender. Então, pai, a energia está em mim, no meu lanche, na bola, em tudo. Isso mesmo, confirmou o pai. E entender como ela funciona é o que os cientistas fazem. Quem sabe um dia você não descobre mais sobre isso? Gabriel sorriu, já imaginando novas aventuras com seus amigos, mas agora com uma nova ideia na cabeça. A energia está em tudo. E ele podia aprender a usá-la cada vez melhor. Só um comentáriozinho, né? Então, quando o Gabriel falou isso aqui, ó, a energia está em mim, no meu lanche, na bola, eu já fiquei pensando, eu disse: rapaz, ele vai botar a equação de Einstein aqui. É igual a mc ao quadrado. Professor, esse menino aí é inteligente, né? Não, pois é. Aí, assim, vocês estão percebendo, tá falando aqui do texto, dependendo de quem lê, tá tudo claro, mas a gente vê, talvez numa conversa com um menino de 8 anos, eu não sei se era bem desse jeito, não, tá? E essa observação que eu fiz aqui, ficou faltando só isso, não foi, gente? Dele falar de Einstein aqui. A energia está assim, aí dentro de uma pequena quantidade de massa, tem uma energia aqui muito grande, tal. Aí falar da bomba atômica, eu disse: eita, danou-se, mas ele parou. Mas é como o Francisco falou, né?
vai falando, como o Hermano também, vai falando, aí vai surgindo uma coisa, vai surgindo outra, a gente tem que podar, tem que direcionar aqui, porque senão acaba expandindo muito, tá? Aí, assim, é um recorte mesmo aqui. Algum comentário? Deixa eu ver que tinha gente que estava pedindo para entrar. Será? Pronto. Pronto, Rivaldo. Boa noite. Estava apresentando o material aqui, não consegui deixar você entrar antes, não. Tá? Então, perceberam o mesmo texto, assim, o mesmo início. Aí os dois falaram assim de coisas parecidas, né? Falaram de energia, transformação, tal, mas os textos em si saíram bem diferentes, não é não? Eu acho bem interessante isso, que a gente vê. Eles falam de energia, que é o foco que a gente já tinha falado, assim, mas teve uma abordagem diferente nos dois. Eu não sei se, eu acho que talvez o primeiro foi mais direto, tá? Esse aqui, talvez, esse segundo, até por ser um pouquinho mais longo, ele foi um pouco mais explicativo, tá? Eu não sei se ficaram com essa impressão, tá? Mas assim, Professor, oi, pode falar. para você aí, os dois textos, tá no rumo, né? Existe dois rumos, o rumo certo ou o rumo errado. Ah, Para você, o que é que você não, acha? eu tô. O material que vocês mandaram, de forma geral, foi um material muito bom. Assim, eu não, assim, vale salientar que ninguém é escritor. Eu não sou escritor, assim, não sei, não posso falar por vocês, né? Mas assim, eu acho que esse tipo de produção, essa produção desse material desse tipo, não é algo comum para vocês. Então é um exercício. Vocês vão fazendo. Aí eu tentei dar um feedback, fazer alguns comentários, para quando for nos próximos, assim, ter um pequeno upgrade de qualidade. Tá entendendo, Casaquinha? Não tava, a gente não tem como esperar assim um material perfeito. Eita, esse texto aqui, se for publicado, vai ganhar o prêmio Jabuti. Não, não acho que é muita pretensão isso, tá? Mas assim, eu gostei dos materiais que vocês mandaram, tá? Assim, lógico, o material que eu fiz também, vocês mesmos, quando fizeram a análise lá, deram algumas sugestões. Então, é interessante porque é um outro olhar sobre aquilo que vocês fizeram. Isso aqui é bom para a gente refletir no que a gente está fazendo, tá? Olha, para quem é que eu estou mirando esse texto? Tá? Isso aqui eu estou mirando para aluno das séries iniciais do ensino fundamental. Então, o texto vai sair de uma forma. Isso aqui eu estou mirando para o pessoal que está fazendo o preparatório do Enem. Tá? Então, vai ser outro tipo de texto. Tá bom? Então, mas assim, o que vocês fizeram tá bacana. Aqui, casaquinho. Deixa eu mostrar outro aqui. Tá? O que eu acho legal é assim, todo mundo está falando da mesma temática, todo mundo pegou o mesmo texto, mas sai diferente um pouco de um e do outro. Só na idade dos meninos que estão um pouco avançados, né? Oi? Sobre o texto. O conhecimento dos meninos está muito avançado, então muito superior em relação à questão de energia. A idade dele, de 8 anos de idade, né? Não, pois é, como a gente criou um contexto no começo, aí eu já falei do menino de 8 anos, então, querendo ou não, limita muito a abordagem da gente, que a gente vai dar. Tá? Aí, isso, em relação ao texto autoral, você já pode criar um contexto diferente se quiser trabalhar num nível mais profundo. Aí foi o que eu tinha perguntado aqui há alguns minutos atrás. O fato de vocês estarem fazendo o texto autoral está sendo mais fácil ou mais difícil? Aí acharam mais difícil, mas, de repente, se você quer trabalhar um determinado conteúdo,
Aí pode ser que fique mais fácil você partir do zero, porque você já direciona para uma situação que você consegue abordar aquele conteúdo da forma como você pensa. Tá? Energia, né, pessoal? Energia Professor, e de 8 de idade. também que Peraí, essa questão. Alan, Marcílio, rapidinho. Tá muito baixo, Alan. Aqui eu tô. Mas fale aí. Eu achei, professor, porque em relação à energia, você usar energia potencial Uhum. com a idade, eu acho um pouco mais, está muito avançado para você fazer um texto nessas circunstâncias. Eu não consegui entender direito, não, Alan. Sinto muito. É porque esse texto, de 8 Ah, anos de idade, né, sobre energia e tal, acho que está um pouco mais avançado para uma criança de 8 anos de idade ver um texto sobre energia potencial e energia cinética. uhum. E assim, querendo ou não, o pessoal, de uma forma geral, da física, puxou para essa parte da física, tá? A gente vai ver aqui o texto do Fagner também, que ele falou também dessas transformações, tal. E a gente vai ver o texto do Hermano, que ele tem uma formação em ciência da natureza, aí ele já puxou um pouco mais para a parte da energia química, né, dos alimentos, da comida, essas coisas, tá bom? Aí cada um puxou a sardinha para o lado que tinha mais segurança. Isso aí é óbvio, é claro, tá? Deixa. Oi, Marcelo, fale aí que você ia comentar. Isso, então, é, pegando esse gancho aí, dessa ideia, o que eu vejo que meio que atrapalhou, se é que pode dizer que atrapalhou, né, pra gente aí, foi Uhum, porque a gente escolheu um público-alvo, que foi o ensino médio. Então, por uhum, isso que a gente jogou conteúdos a nível de ensino médio, mas realmente a gente meio que se afastou do personagem em si, né? E né? apesar da gente estar ali tentando, mas a gente não encaixou o conteúdo do texto com o personagem. Uhum. E aí isso ficou realmente hora e... Você até já tinha mandado, né, esses comentários, e eu realmente também a gente tinha compreendido que fazia sentido mesmo. Aí, como você não pediu para mudar, né, a gente Não, também não. mas a intenção aqui eu não. Mas eu acho que É, o que fez a gente foi isso, foi que o público-alvo não uhum, era um público infantil, era um público do ensino médio. Mas o personagem é certo. que era infantil, né? Então realmente ficou um pouco Não, então, descontextualizado em certo agora até momento. também foi pensando justamente já para meio que uma pegadinha com vocês, porque eu botei um menino de 8 anos justamente para vocês, ninguém ter aquela tentação de colocar fórmula, tá? A intenção também foi essa, eu disse, ó, vai ter uma conversa do pai com o filho, pai não é possível que o cara vai ficar falando de fórmula aqui. Bom, é possível, né? Mas era até para desincentivar vocês a fazerem isso, tá bom? Aí quando eu botei um menino de 8 anos, aí eu já coloquei, pronto, aí vão ter que puxar o nível da conversa aqui para baixo, para uma forma simples, aí vão ter que trabalhar esse conteúdo de forma bem conceitual. Não dá para trabalhar de forma algébrica ou algo do tipo. Estão entendendo? Então, foi algo também pensado. Agora, o fato de trabalhar de uma forma puxando mais para baixo, tudo, não quer dizer que não seja válido, por exemplo, para o aluno do ensino médio. Tá? Se o aluno mais novo entende, o aluno do ensino médio também vai entender. Tá? O que não ocorre se for uma coisa voltada para o pessoal do ensino médio e alguém das séries iniciais, por exemplo, do ensino fundamental, pegar o texto. Aí pode ser que tenha coisa que ele não consiga entender. Tá? Aí por isso que eu já tinha falado também. Vocês têm que ter uma clareza para quem é que se destina esse texto, o material que vocês estão fazendo. Aí isso daí vai dar um norte importante para vocês. Tá bom? Então, Alan, eu não sei se os comentários aqui que eu estou fazendo deu uma satisfez assim um pouquinho o que você estava falando, tá? Porque teve coisa que você falou que eu não consegui entender muito bem, tá? Mas continuando aqui, vou para o texto agora do Fagner.
E o Fagner até, inclusive, mandou um outro depois, tá? Que eu confesso que realmente eu não parei para pegar. Ele fez a correção aí depois do que eu falei. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, senhor. Pronto. Então, aí aqui, pulando logo para a parte do Fagner. Aí, pronto. O pai do Gabriel ri e responde: meu filho, não é isso. A energia que faz a luz acender e a televisão funcionar é a energia elétrica que é produzida nas usinas e vem até as nossas casas pelos fios, tá? Já a energia que faz nosso corpo se movimentar ou jogar futebol vem dos alimentos que a gente come. Então, eu botei até aqui que usinas, eu sei que usinas ele está falando, tá? Mas, por exemplo, eu fui nascido e criado em Pernambuco, que tem muita plantação de cana. Aí, quando fala de usina lá, é usina de moagem de cana, tá? Aí, por isso eu botei isso. Mas no contexto aqui, já fica um pouco diferente. Mas só meio que uma provocação, tá? Então, a energia que faz o nosso corpo se movimentar ou jogar futebol vem dos alimentos que a gente come. Gabriel se interessou pelo assunto e respondeu: ok, pai. O meu colega Milton disse que a energia elétrica é gerada da água e eu perguntei a ele se a água dava choque. E ele disse que achava que não, mas não sabia responder o motivo. O pai sorriu e disse: então, ó, aí o Fagner, ele criou um contexto aqui, tá? O pai falou da usina, aqui, aí o menino já colocou a conversa do Milton falando da usina hidrelétrica aqui, tá bom? Então, meio que ele deu um passo a passo aqui, rapidinho, tá? O pai sorriu e disse: oi? Esse Milton vive inventando coisa. A água não gera energia. Na usina hidrelétrica, ela apenas movimenta as turbinas que transformam esse movimento em energia elétrica. Tá? Aí essa parte aqui ele explicou, só que eu fiquei pensando aqui, é um choque isso. A água não gera energia, aí a pessoa já vai pensar, oxe, mas e a usina hidrelétrica? Aí ele já explica na sequência. Na usina hidrelétrica, ela movimenta as turbinas e transformam esse movimento em energia. Gabriel refletiu e perguntou: então existem vários tipos de energia? Aí aqui, como eu tinha falado antes, né, em outros textos. Como é que o menino chegou nessa conclusão? Aí ficou meio artificial, deu aquela forçadinha básica. Aqui, eu não sei se vocês ficam com essa impressão também. Tá? Ficaram com essa impressão também daquela forçada. Eita, eu quero falar sobre isso, então bora criar um jeito. Tá? Oi? Aí aqui, ó, o Fagner, a gente percebe logo que é da parte da física mesmo. Aí ele disse, isso mesmo, respondendo que tinha vários tipos de energia. Respondeu o pai, animado com a curiosidade do filho. O pai se empolgou agora. Existem vários tipos de energia. Tem energia elétrica, energia mecânica, energia térmica, energia luminosa, energia química. E energia química, né? Que é utilizada pelo seu corpo para realizar as atividades. Quando você se movimenta, o seu organismo aproveita os nutrientes e transforma tudo em energia química. Depois, o seu corpo utiliza essa energia para que você, por exemplo, possa jogar futebol. Gabriel achou aquilo muito interessante e comentou. Oi? Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, nosso corpo faz igual às usinas. Transforma uma coisa em outra para gerar energia. Seu pai respondeu e disse, é isso mesmo. Aqui tem meio que um erro conceitual, né? Transforma uma coisa em outra para gerar energia. Não, ele pega um tipo de energia e transforma em outro. A energia química do alimento, ele vai transformar em outro, tá?
Ou não, gente? Sim, Gente, tem alguém aí? Energia potencial, energia cinética, energia mecânica, energia elétrica. Sim, sim. Uhum. Aí Esse o movimento pai respondeu: é isso mesmo. E o mais importante é saber que a energia nunca desaparece, apenas muda de forma. Olha aí. Perceberam? Presente aqui nesse texto também. No seu caso, ela se transforma em movimento quando você corre e em calor quando você sua. Nesse momento, Milton apareceu e disse: eu continuo achando que a água é quem gera energia. Milton estava atrás da parede, ouvindo a conversa. Tá? Aí também no texto eu falar sobre o movimento, né? Oi? Esse movimenta apenas as turbinas, mas você também movimenta geradores também, né? Água. É, pois é. Então, aí ele. Movimenta as turbinas e É, também os geradores também. uhum. Ele aqui focou na parte da água que o menino tinha falado. Tá? Ele disse que tinha outros tipos, aí ele falou da energia química, falou um pouquinho dela. Aí o Milton chegou e falou da água, né? Que a água é quem gera energia. Tá? Até a observação que eu tinha feito ali. O pai sorriu e respondeu com paciência: Milton, vou lhe explicar detalhadamente como ocorre a produção de energia elétrica na hidrelétrica. Eles colocam uma parede bem alta e reforçada em um local baixo, chamado de barragem ou represa, para acumular água, e nessa parede eles deixam as janelas, chamadas de comportas. E quando a água é liberada por essas comportas, ela cai devido ao seu peso, passando por tubos ou canais para chegar com força, fazendo girar as turbinas que transformam esse movimento em energia elétrica. Gabriel olhou para o Milton e disse: agora eu entendi. Quando eu jogo futebol, estou transformando minha merenda em gols por causa da energia que retirei dos alimentos. Correto, respondeu o pai. Milton começou a sorrir e disse: eu também entendi, mas já estava pensando que até o vento podia dar choque, já que existe energia eólica que vem do vento. E os três caíram na risada. Então, foi uma abordagem diferente também. Ele falou mais aqui da transformação, né, que ocorre da energia para a produção da energia elétrica por meio da água, né, da hidrelétrica aqui. E assim, e o nível da conversa eu achei bem bacana em relação ao menino, tá? Aqui. Então, ficou também, falou da energia tal, mas ficou com uma pegada diferente dos outros dois. Tá? Eu acho fantástico isso. É um texto, um começo só, falando de um conteúdo só, mas cada texto que aborda de uma forma diferente. Esse texto aqui do Fagner, eu acho que ele respeitou bem a questão da idade do menino, tal. Tá? Não sei se vocês concordam comigo, tá? E deixa ver se tá aparecendo ainda para vocês. Sumiu. Sumiu? Tá bom. Deixa agora eu tentar de novo. Oi. Eu não sei se esse texto aqui é um que eu já comecei a mexer um pouco com o Hermano. Esse aqui eu já mexi um pouco. Tá, Hermano mandou, eu já fiz umas mudanças aqui com ele, tá bom? Então, o foco aqui, deixa eu ver. Pronto. Gabriel, o pai do Gabriel ri e responde: não, meu filho, a nossa energia é diferente. Diferente como, pai? Perguntou Gabriel. Lembra que você disse que seu professor de ciência havia falado sobre uma molécula chamada ATP? Até tenho dúvida. O menino de 8 anos já vê falar disso, ATP? Tá? Hermano, estás aí? Oi, professor. Professor, acho que provavelmente não, acho que eu não me atentei para a idade especificamente dele.
Teria que pensar nisso aí, de fato. Não, é porque se for o caso, aí o professor pode não ter sido isso, mas aí ele diz, em ciências você vai ver que tem uma molécula chamada ATP. Pronto. Aí pode falar um pouquinho disso, tá? Só para criar um contexto mais fidedigno, por assim dizer. Aí sim, então, aqui, ó, aí eu coloquei até para botar como uma nota de rodapé, né? O ATP, sigla de trifosfato de adenosine, é uma molécula essencial para a vida, agindo como moeda energética das células, ao armazenar e liberar energia para reações bioquímicas, tá? Então, aqui vocês estão, acho que já dá para notar que o foco aqui é menos física e mais para o lado da biologia, tá? Então, sim. Então, a energia que está relacionada ao acendimento da lâmpada é a energia elétrica, mas a energia que move no nosso corpo é a energia química. E o ATP é justamente a quebra da ATP que libera energia para as nossas células e, portanto, nosso corpo possa funcionar bem. Então, até coloquei aqui. Pode falar isso de forma mais simples para crianças, tá? Libera energia, quebra molécula, tal. Aí eu não sei se é muito simples, não. Gabriel parou por um instante, pareceu refletir sobre o que o pai dissera, mas logo retomou a conversa. Mas, pai, de onde vem essa energia? Ela vem dos alimentos, Gabriel. Toda vez que nos alimentamos, ao digerirmos alimentos, conseguimos moléculas de ATP que fornecem energia para as células. E como os alimentos conseguem essa energia? Perguntou Gabriel, parecendo ainda mais confuso. Bem, na verdade, essa energia vem do Sol. Do Sol? Perguntou Gabriel, surpreso com a informação do pai. Exatamente, respondeu o pai, rindo. As plantas conseguem, por meio da fotossíntese, transformar a energia luminosa dos raios solares em energia química, o tal de ATP. Quando os animais se alimentam desses vegetais, captam essa energia para si. Por sua vez, quando servem de alimento para outros animais, essa energia segue adiante através da cadeia alimentar. Aí a observação aqui. É importante você compreender que a energia não se acaba, mas ela se transforma. Então, todos os 4 textos que a gente recebeu estão tratando disso. Como assim, pai? Pensei que minha energia tinha acabado. Na verdade, a sua energia que veio dos alimentos foi transformada em movimento, enquanto você jogava, em calor para manter seu corpo funcionando, respondeu o pai. Agora eu estou entendendo, pai. Então, quer dizer que eu usei a energia que minhas células, meu corpo, tinha guardado para correr, respirar e até para suar. Por isso, me sinto fraco agora. Então, se eu me alimentar bem, vou conseguir recarregar a energia e poder jogar bola novamente amanhã? Exatamente, filhão. Pensa como se fosse um tanque de combustível. Você usou quase toda a reserva do tanque sem reabastecer. Agora é necessário reabastecer para voltar a se sentir bem e energizado. O descanso também é necessário para que essa energia seja bem reposta. Gabriel deu um pulo da poltrona onde estava descansando e falou: Pois vou agora mesmo ver o que a mamãe preparou para o jantar. Vou comer tudo para reabastecer meu tanque de energia ao máximo e descansar. Amanhã vou estar bem melhor preparado e vou jogar futebol a tarde inteira com o pessoal. Tá? Aí energia, cadeia alimentar, transformação de energia. Aí tem até a observação aqui. Seria melhor por ATP ou energia química ou ainda energia dos alimentos, no lugar da cadeia alimentar. Mas ele fala da cadeia alimentar também, né? Do vegetal, aí depois o animal come, depois outro animal come. Pode ser também aqui. Então, gente, perceberam aqui a diferença de abordagem? Então, eu gostei dos 4 textos aqui, respondendo aí o que o Casaquinha estava questionando, tá? Os 4 textos ficaram bacanas, aí alguns deram foco para uma parte, outros deram foco para outro conteúdo, assim, mas todos falando de energia. Tá? Então, é interessante, né? A gente vê que a provocação inicial foi a mesma para todo mundo, mas o desenvolvimento das histórias aí leva muito em conta a realidade de cada um que estava escrevendo. Aí a gente percebeu muito claramente os textos do pessoal da física para o texto do cidadão da ciência da natureza, tá?
Não ficou muito claro isso, gente? Ficou sim, professor. Pronto. Então, não tem como a gente fugir, assim, da nossa realidade, gente. A gente querer, vou fazer uma coisa diferente aqui e tal, que acaba meio que forçando a barra, sendo algo antinatural, por assim dizer. Aí o pessoal que é da física puxou a sardinha para o lado que tinha mais facilidade, tá? Que tinha mais segurança, mais tranquilidade de fazer. Aí o Hermano aí puxou para essa outra parte, que talvez a parte de física mais dura ficasse um pouco mais complicado para ele, tá? Ou então talvez para forçar mais, para explorar mais o fato de ser um menino de 8 anos. Espera aí. Desculpe, gente. Então, eu achei que, assim, foi uma etapa interessante aí para vocês, tá? Não sei se os comentários que eu mostrei aqui e os comentários que eu fiz aqui também na leitura se clarearam algumas coisas a mais para vocês também, tá? E recebi aqui 2 textos agora, tá? 2 recebi do Adielson, o Marcílio mandou aqui pelo WhatsApp, mas eu não li o texto, aí eu fico até meio que sem saber se eu posso fazer a leitura já aqui com a turma toda. O que é que os autores dizem? Posso ler aqui em primeira mão com todo mundo? Ou prefere que eu faça aquela leitura primeiro antes? Pode, professor. Pode. Pronto. Então é bom que a gente faz uma análise coletiva aqui, tá? Pronto. Bacana. Deixa eu baixar aqui o do... Estou baixando aqui o do Adielson. Certo, já tinha baixado. E deixa eu baixar aqui o do Marcílio também, que a gente faz na sequência. Pronto. Beleza. Tá. Rapaz, tem texto regional aqui. Bacana. Olha aí. Os caras são escritores, né, rapaz? Não, tô vendo, tá. Aqui tem um bocado de talento sendo lapidado. Muito bom. Então, vamos. Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês. Tá? Janela. Olha, e até, gente, quero incentivar os que não fizeram ainda esse texto autoral, que faça, gente. A gente quer, a intenção da gente é colocar esse material que vocês estão fazendo no livro aí para publicar tudo. Isso aí vai ser legal para currículo de vocês, tal. Aí eu vou dar uma leitura com calma, vou fazer algumas sugestões, se for o caso, tá bom? Para a gente deixar redondinho para que seja feito isso, tá? Aí incentivo vocês a fazerem. Se o grupo, o trio ou o quarteto não estiver colaborando, faz só, faz em dupla, ou então se o trio ou o grupo já fez, se quiser fazer outro, pode fazer também, tá bom? Se não tiver legal, ou se de repente você não autorizar, a gente não coloca no material para ser publicado, mas assim, eu acho que vale a pena você pelo menos tentar fazer, tá? Então, o primeiro material aqui, O Som que Muda, do Adielson, tá? Sim, depois eu queria que vocês mais à frente mandassem em Word
porque aí eu já posso fazendo mudança até questão de formatação, tá? Para ir ajustando, certo? Mas eu vou fazer as observações logo agora. Então, o som que muda. Era o início das férias escolares e Pedro mal podia esperar para passar alguns dias. Deixa eu botar o computador aqui para carregar, gente, rapidinho. Oi? Pronto. Para passar alguns dias na casa do avô. Lá, tudo era diferente. O cheiro do café fresco, o som dos passarinhos no quintal e, principalmente, as histórias do vovô Antônio, um professor de física aposentado que adorava explicar o mundo com exemplos simples e curiosos. Na primeira tarde, enquanto observava um trem passar lá longe, Pedro perguntou: Vovô, por que o som do apito do trem muda quando ele está se aproximando e depois quando se afasta? Parece que o som fica mais agudo e depois mais grave. Tá? Aí aqui até uma pergunta. Será que aqui não diz a idade de Pedro, né? Mas será que o menino ia falar mais agudo e mais grave? Ou ia falar mais fino e mais grosso? Certo. Aí, Rapaz, professor. Ah, E aí eu vi o Adilson colocou logo aí o professor de física, dá para ver que ele vai jogar pesado, né? Não, então, aí não tem como negar assim a vivência, a bagagem que vocês carregam, não. E é bom que vocês carreguem essa bagagem, porque isso aí é um material instrutivo, né? É um material para instrução, para pelo menos a intenção é essa, para o aluno aprender, tal, tá? Então, é assim, às vezes a gente precisa fazer um ajuste ou outro, mas a intenção é essa, é desenvolver um material para trabalhar o conteúdo que você está abordando na escola, tá bom? Então, aí continuando aqui, o avô sorriu satisfeito com a pergunta e respondeu: Ah, meu neto, você acabou de notar o que chamamos de efeito Doppler. Ele acontece quando há movimento entre a fonte de um som e quem o escuta. Quando o trem se aproxima, as ondas sonoras ficam comprimidas e o som parece mais agudo. Já quando o trem se afasta, as ondas se espalham e o som fica mais grave. Pedro arregalou os olhos, empolgado. Então o som muda só porque o trem está em movimento? Exatamente, disse o avô. O som não muda realmente, mas a frequência com que ele chega aos nossos ouvidos é diferente. Isso não vale só para trens, mas também para as ambulâncias, carros de polícia e até aviões. É uma forma de perceber o movimento através das ondas sonoras. Enquanto conversam, o avô foi até uma caixa de ferramentas antiga e pegou um estetoscópio e um aparelho de ultrassom portátil que havia guardado dos tempos em que dava aula na universidade. Tá? Ele deixa o estetoscópio na caixa de ferramenta do lado do alicate e do martelo, Adielson. Eita, para botar no ouvido depois. Ah, tá bom. Então, continuando aqui. Sabe, Pedro, continuou ele, o efeito Doppler também é muito usado na medicina. Com ele, os médicos conseguem medir a velocidade do sangue dentro das veias e artérias. O ultrassom Doppler mostra, por exemplo, se o sangue está fluindo normalmente ou se há alguma obstrução. É como se o médico ouvisse o movimento do sangue. Pedro ficou impressionado. Então, vovô, o mesmo efeito que faz o apito do trem mudar de som ajuda os médicos a cuidarem das pessoas? Isso mesmo, respondeu o avô. As ondas de som refletem nos glóbulos vermelhos e o aparelho calcula a diferença de frequência entre o som emitido e o som refletido. Assim, o médico vê um gráfico colorido mostrando o fluxo de sangue em tempo real. Bonito, não é? Mais tarde, já sentados na varanda, o sol começava a se pôr e o céu ficava avermelhado. Pedro, sempre curioso, apontou para o horizonte. Vovô, e esse vermelho no pôr do sol também tem a ver com o efeito Doppler? Aí é aquela generalização, né, que a gente viu em outros textos também. Eu disse, rapaz, é um salto quântico do menino falando de medicina lá, do trem e agora do pôr do sol. Mas tudo bem, bora continuar. Tá? O avô sorriu e respondeu.
De certo modo, sim. Quando falamos de efeito Doppler da luz, o princípio é o mesmo, só que agora estamos lidando com ondas luminosas. No espaço, quando uma estrela ou uma galáxia se afasta de nós, sua luz fica um pouco mais avermelhada. Chamamos isso de desvio para o vermelho. Quando elas se aproximam, a luz tende para o azul e o desvio é para o azul. Assim, os astrônomos sabem que o universo está se expandindo. A maioria das galáxias está se afastando e sua luz fica mais vermelha. Pedro olhou para o céu admirado. Então, o efeito Doppler ajuda até a descobrir o que acontece no espaço. Exatamente, meu rapaz, disse o avô orgulhoso. Ele é uma das ferramentas mais poderosas da astronomia moderna. No dia seguinte, quando saíram para comprar pão, Pedro notou uma câmera no poste e perguntou: aquela câmera ali serve para quê, vovô? O avô riu. Aquilo é um radar de trânsito. E adivinha, ele também usa efeito Doppler. Explicou. O radar emite ondas de rádio que batem nos carros em movimento e voltam com a frequência alterada. O aparelho calcula essa variação e descobre a velocidade do veículo. Se estiver acima do limite, o motorista ganha uma lembrança pelo correio. Pedro caiu na risada. Então até as multas de trânsito usam física. Pois é, disse o avô, balançando a cabeça. A física está em tudo, Pedro. Desde o som do apito do trem até o brilho das estrelas distantes. O efeito Doppler é apenas uma das formas de enxergar o movimento escondido nas ondas. Quando voltaram para casa, Pedro pensou em tudo que tinha aprendido e disse: vovô, cada vez que eu vier nas férias, quero aprender mais essas histórias da física. O avô sorriu, abraçou o neto e respondeu: combinado, meu garoto. A ciência é uma boa companhia para quem gosta de fazer perguntas. E você parece ter herdado isso de mim. Bom texto, Adielson. Tá? Só uns comentários aqui rapidinho. Assim, achei legal que deu para trabalhar a parte do efeito Doppler de uma forma bem legal. Tá? Tem até um texto meu que eu falo de efeito Doppler, mas muito superficialmente comparado com o teu. Não sei se alguém aqui chegou a ler Viagem ao Litoral, naqueles textos que eu já tinha escrito. Tá? Pronto. Tenho certeza que deu um upgrade. Eu não sei, de repente esse texto pode ter ficado até comigo, viu? Que eu tenho um bocado de texto guardado aqui, Adielson. Eu vou depois procurar. Ah, foi? Não, certo. Mas aí eu gostei da forma que você falou. Ele falou do efeito Doppler, mas foi bem completo. Falou de efeito Doppler na luz, no som, tá? Aí, assim, na parte meio que microscópica, né? Não é tão microscópica assim, mas falou do glóbulo vermelho e tal. Aí, no trânsito, na aplicação em astronomia, aí, assim, ficou uma abordagem bem completa, bem legal, tá? Então, bacana. Quer falar, Manuel? Esse Adielson é um exemplo a ser seguido. Rapaz, tô com a expectativa lá em cima quando for ver a dissertação do homem. Sem pressão, Adielson. Tá? Então, olha, algum comentário, gente? Assim, vocês mudariam alguma coisa nesse texto do Adielson? Acha que... Assim, você falou que pegou pesado, mas assim, eu acho que tá bacana o nível, tá? Assim, como você não disse a idade do menino, aí tá tranquilo, você tem a liberdade para agir, tá? Como na outra, eu especifiquei a idade, aí já meio que cortei as asas de vocês. Mas aqui você ficou com autonomia, com liberdade total, tá? Eu acho que o que você abordou, assim, para mim ficou bem de uma forma, assim, clara.
Eu queria até saber das meninas da nutrição ou da pedagogia, a Andréa, a Andreina, tá? A Arielle, aqui, se conseguiram entender o que o Adielson falou no texto, se ficou tranquilo ou, de repente, eu que tenho também formação em física, achei simples aqui por causa disso. Achei bom, professor. O texto está bem estruturado o texto. Foi, né? Um pouquinho, o autor do texto, ele está muito... fosse um especialista, né? Aham. Tivesse conhecimento mais de física, bem avançada mesmo, poder explicar esse assunto aí pro menino. Não, ele pegou o assunto difícil e conseguiu, acho que, explicar de uma forma simples. Tá? Eu achei Parece que bacana. um especialista em física mesmo, né? O autor do texto que escreveu o texto. Que é professor de física da universidade e tal. Então, bacana. Bacana aí. As meninas aí, se puderem se manifestar, tá? André, Andreina, Arielle, aí, o que é que acharam do texto? Tá, até eu queria ver dos grupos aqui, que tinham as meninas da pedagogia, se surgia algum texto, alguma história aí para educação infantil, para as séries iniciais do ensino fundamental, ia ser uma coisa bacana. Aqui, um trabalho, um desafio interessante, que o pessoal da pedagogia é acostumado com contação de história, aí tem a parte de ciências, assim, que é muito lúdico, tal. Aí eu acho que dava para unir uma coisa com a outra e sair ideias boas, tá? Pronto. Beleza, Alan. Certo. Então, deixa eu ver se... Então, não sei se as meninas estão de corpo presente ou só de corpo conectado aqui. Inclusive, deixa eu botar de novo o link, tá? Da frequência, quem não respondeu, tá aí no chat. E agora a gente vai fechar aqui com o outro texto, tá? Com o texto do Marcílio. Marcílio e Casaquinha, tá? Então, olha aí o texto regional, ó, O Voo dos Vaqueiros, a Física no Sertão, tá? Antônio, isso aqui é uma história própria, aqui é Casaquinha, esse Antônio, ó, um jovem Antônio, um jovem... Eu botei meu nome para não especificar outros nomes, para dizer, teve bullying, né? Eu botei logo meu nome. Ah, tá bom. Eu pensei que era uma autonarrativa aqui, uma descrição autobiográfica, por assim dizer, tá? Então, um jovem entusiasmado pela vida do sertão e suas tradições estava ansioso. Convidou José, seu amigo de infância, para um evento imperdível na fazenda Jatobá, propriedade do seu tio Pedro, a aguardada corrida de cavalos. O sol, implacável no sertão, já castigava o céu em tons dourados no meio da tarde. Vai ser por volta das 4 da tarde, José. A essa hora, o sol já está mais baixo, mas a emoção estará no auge. Vamos, você não pode perder, insistia Antônio, tentando persuadir o amigo que parecia hesitante. José, limpando o suor da testa, ainda ponderava. 4 da tarde no sertão, Antônio. Isso é quase um desafio à resistência humana. Mas, sabendo que é a corrida tradicional do tio Pedro, e com sua insistência, quem sou eu para recusar? Com o convite aceito, aí a gente vê que já criou todo um contexto também, né? Os dois amigos partiram rumo à fazenda Jatobá no dia da corrida. Ao chegarem, a cena era impressionante. Uma multidão se aglomerava em volta da pista, sob um sol que, apesar das promessas de Antônio, ainda marcava uns valorosos 40 graus Celsius. O ar estava carregado de expectativa e a poeira subia a cada passo. Tá bem poético, bem épico
aqui. De repente, a voz do locutor ecoou pelos alto-falantes improvisados, anunciando o início da corrida. A tensão era palpável. Os cavalos, animais magníficos e potentes, estavam alinhados, seus cascos batendo impacientes no solo. O sinal foi dado. No instante seguinte, o trovão de cascos ecoou pela planície, cheio de figuras de linguagem, muito bom. Os cavalos dispararam, levantando uma nuvem de poeira e transformando-se em borrões velozes na pista. A multidão gritava, incentivando seus favoritos. 2 cavalos se destacavam na liderança, disputando cada centímetro rumo à vitória. Seus vaqueiros, pequenos e ágeis, pareciam um só com os animais, inclinados em uma dança de velocidade e controle. Ó, só uma observação, gente. Perceberam que, para criar o contexto, para que ele possa trabalhar os conceitos, ele botou uma página inteira só com a história, né? Para que pudesse criar o contexto, para que ele pudesse inserir a parte da conceitual mesmo, né? Eu estou lendo, falando aqui, eu estou lendo o texto primeira vez com vocês, tá? Foi então que o inesperado aconteceu. No meio da euforia, um pequeno cachorro, talvez assustado pelos gritos ou atraído pela agitação, invadiu a pista bem à frente dos líderes. Os vaqueiros, com reação instintiva e rápida de quem vive da velocidade, gritaram em uníssono: "Sai da frente!" Os cavalos, treinados para a obediência e surpreendidos pela barreira inesperada, fizeram a freada brusca, um movimento quase imediato para evitar o choque. E foi nesse exato momento que a física se manifestou de forma dramática. Os vaqueiros, embora presos às celas, continuaram seu movimento para a frente, sendo arremessados violentamente sob o pescoço dos cavalos e caindo no chão em meio à poeira. A multidão silenciou, atônita. Antônio, que havia acompanhado a cena com os olhos arregalados, virou-se para José com a expressão de quem havia presenciado algo extraordinário. "José, você viu isso? A inércia existe." José, ainda em choque com a queda dos vaqueiros, olhou para Antônio, confuso. "A inércia, Antônio? Do que você está falando? Os coitados caíram, Antônio." Caíram. Antônio, com a voz embargada pela emoção da descoberta em meio aos caos, começou a explicar, como se a explicação fosse tão urgente quanto o socorro aos caídos. "O que aconteceu com os vaqueiros, José, é a pura demonstração da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Pense bem, antes da freada, os cavalos e os vaqueiros estavam se movendo juntos, em alta velocidade, na mesma direção. O corpo dos vaqueiros, por inércia, tinha a tendência de continuar nesse estado de movimento." Ele fez uma pausa para que José processasse a informação. "Quando os cavalos frearam bruscamente, uma força externa agiu sobre eles, mudando o estado de movimento. Eles desaceleraram rapidamente. No entanto, essa força não agiu diretamente nos vaqueiros com a mesma intensidade ou rapidez. Os corpos dos vaqueiros, por sua massa, queriam continuar em movimento para a frente, exatamente como estavam antes da freada. Por isso, eles foram arremessados para a frente, como se tivessem sido lançados por uma força invisível. Eles resistiram à mudança do movimento imposta pelo cavalo." José piscou, começando a entender. "Então, se um objeto está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a menos que algo pare, e se está parado, tende a permanecer parado?" "É o próprio Newton falando." "Muito bem." "Exatamente," Antônio confirmou, contente com a compreensão do amigo. "É por isso que, se você está em um ônibus e ele freia de repente, você é jogado para frente. Seu corpo, que estava em movimento junto com o ônibus, quer continuar se movendo. Da mesma forma, se o ônibus arranca rapidamente, você é jogado para trás, pois seu corpo, que estava parado, quer permanecer parado. A inércia é essa preguiça que os corpos têm de mudar de seu estado de movimento ou repouso. Quanto maior a massa do corpo, maior sua inércia, ou seja, maior a resistência que ele oferece para mudar seu estado. A corrida foi, é claro, anulada e remarcada. Mas, para José, aquele dia no sertão foi muito mais que a corrida de cavalo frustrada. Foi o dia em que ele percebeu que a física não estava apenas nos livros, mas pulsava na vida real, nos movimentos mais simples e nos acidentes mais inesperados. "Antônio, eu acho que entendi. A física está em todo lugar, no nosso dia a dia, nos eventos mais triviais, não é?
Quem diria que a queda dos vaqueiros seria uma aula tão clara? Antônio sorriu, satisfeito. O sol do sertão, agora mais ameno, parecia iluminar uma nova compreensão no olhar do amigo. Rapaz, ficou até poético. Muito bom. Ei, professor, Ah, aí eu usei os nomes dos meus filhos, o Antônio, o José e o Pedro. pronto, muito bem. Aí aqui o Gabriel, que tem no outro texto, é o nome do meu, tá? Aí isso aí também faz parte. Teve um outro texto que eu li para vocês, Boyle Afunda. Aí eu botei Bruno e Lucas, eram dois meninos da, da época que eu era adolescente numa igreja em Recife, que eram dois meninos que eram bem vivos, tá? Bem danados. Aí eu lembrei deles, assim, botei o nome deles. Aí, assim, também faz parte, né? São as referências que a gente tem que acaba sendo colocado no texto, tá? Me lembro de um outro aluno que escreveu um texto, aí ele falou da banda preferida dele, do AC/DC. Aí ele comentou sobre isso, a Guerra das Correntes, a corrente alternada e a corrente contínua, tá? Então, aí como eu disse, essas coisas vão estar presentes na escrita da gente. Assim, é nosso estilo, é nossa vivência, é nossa bagagem, tá? Então, legal aí, a gente vê os dois textos aqui bem diferentes entre si, os conteúdos trabalhados também bem diferentes, tá? E assim, é bem legal. A gente, quando eu sei que dá trabalho, mas a gente, quando se coloca, quando a gente se dispõe a fazer um negócio desse, eu acho que é um exercício que vale a pena. E assim, para deixar claro para vocês, a intenção aqui do curso não é fazer escritores, mas é gerar aquela reflexão para a gente. Pronto. Se eu consigo trabalhar um conceito de física de uma forma legal num texto, será que eu vou conseguir trabalhar esse contexto de uma forma boa numa explicação na sala de aula? Vocês estão conseguindo ver que a gente extrapola? Isso aqui é um exercício para a gente ver. Para a gente refletir sobre quem é o interlocutor da gente. A gente está falando para quem? Será que eu tenho que ficar preso na álgebra da física, assim? Ou eu posso trabalhar de outra forma? Será que eu tenho que fazer exatamente como o livro faz? Ou eu posso abordar o conteúdo de uma maneira diferente? Tá? Usar a criatividade. A intenção é essa, tá? Assim, meio que tirar um pouquinho vocês da zona de conforto, daquela coisa do automático, e mostrar que tem outras formas de se trabalhar também. Tá? Espero que a gente esteja conseguindo fazer esse momento de reflexão aí com vocês, tá bom? Que isso aqui não, pelo menos a intenção, não é que esse movimento fique preso no texto, mas que seja levado para as aulas de vocês, assim, para as explicações, para quando você estiver introduzindo um conteúdo, tal, você puxar alguma situação do dia a dia, essas coisas, mas se libertando mais daquela parte matematizada, principalmente do pessoal da física aí, tá? Então, alguém quer fazer algum comentário? Parabéns aí o Adielson, tá? O Marcílio, o Casaquinha. Muito bacana os textos de vocês, viu? Tá? Bacana de verdade. Tô falando assim para ser agradável, não. Tô sendo bem sincero. Uhum. Que Professor, bom. você explicou muito bem, deu para desenrolar tranquilo. Você Que deu certo. bom. Que bom, já fiquei feliz, assim, com o resultado aqui que vocês estão mostrando, tá bom? Então, tem pelo menos mais 3 aí que já me deram feedback aqui que estão concluindo, né? O Francisco, o Alan, o Hermano, tá? Quero incentivar também os outros que não comentaram nada para tentar fazer aqui. É um exercício legal. As meninas aí
da pedagogia, da nutrição, pode puxar a sardinha para o lado que vocês trabalham, tá? Que vocês estão treinando. Aqui é da nutrição, de repente falar da pirâmide dos alimentos, tá? Não sei. Ou então falar de um texto aí do caba que toma bomba, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? Aí fique à vontade. E da pedagogia, como eu disse, bora tentar criar uma história para uma contação, pode ser do ciclo da água, pode ser dos estados físicos da matéria, pode ser da clorofila, pode ser do movimento dos astros, sei lá, tem tanta coisa aí que dá para falar, da mistura das cores, sei, tem muita coisa aí que a gente vê em ciências com as crianças, dos dinossauros, sei lá, tá? Então, que dá para a gente comentar aqui, para a gente criar um texto, tá certo? Como é que eu sei que o dinossauro comia carne? Como é que eu sei que o dinossauro, assim, era carnívoro ou era herbívoro? Então, a gente fala dos dentes, etc., das outras características aqui. Então, dá para falar um monte de coisa, tá bom? Tenho certeza que todo mundo tem um repertório bacana que dá para sistematizar e deixar num texto para ficar algo bom, tá bom? Quero exortá-los a isso, tá? E assim, falando de novo, aqui está todo mundo aprendendo, eu quero pegar o material de vocês, dar um feedback para tentar auxiliar, se puder, né, de alguma forma, tá bom? Então, mas é importante que vocês tentem. E aqui, eu vou já dizer qual é a próxima etapa, tá? Vocês que estão fazendo esses textos aqui, a minha intenção é, se possível, que a gente tente pelo menos aplicar em alguma turma na escola, tá bom? Então, aí o próximo encontro da gente é a gente pensar assim, ligando um pouquinho com a conversa que a Carla teve, tá? Pensar em atividades, umas metodologias ativas, tal, para a gente encaixar esse texto, ou o texto que vocês fizeram, ou algum que tem lá algum que eu deixei disponível para vocês, se for o caso, tá bom? Para a gente levar para a escola para ver como é que o pessoal reage, tá? Queria muito que a gente conseguisse fazer isso. E assim, seria um fechamento legal para o curso, tá? Já teve a parte de leitura, já teve a discussão teórica, tal, aí teve a complementação, tem esse texto autoral, e agora seria muito interessante essa questão de aplicação. A gente está falando entre nós, tal, mas como será que os alunos lá na ponta iam receber esse material aí, ou que vocês estão desenvolvendo, ou o que de repente algum colega teve, se for o caso, eu estou trabalhando o conteúdo do texto do Bacelar, do Adielson, eu queria pedir para ele para eu usar o texto dele lá na minha sala. Aí eu acho que não vai ter problema, se quiser usar o meu também pode, tá bom? Aí eu quero, o próximo encontro é justamente para a gente pensar isso aqui, tá? Aí a gente está em outubro ainda, então a gente tem como tá trabalhando ainda, não está só naquele final de ano, só nas provas, tal, ainda vai ter uma aula ou outra para a gente tentar encaixar uma coisa dessa, tá bom? Então, gente, era isso aqui que eu queria comentar com vocês, tá? Muito bom os textos, tanto a complementação quanto esses novos aqui, tá bom? E é isso, gente. Alguma pergunta, algum comentário? Todo mundo aí já assinou a frequência, já respondeu? Cuidado, porque é um simples. Então? De boa, de boa. Beleza, então, gente. Boa noite aí para vocês. Boa noite aí, quem não fez o texto aí, bora fazer. E na quarta-feira a gente vai
tentar andar um pouquinho mais aqui com de repente, essa aplicação, tá? E, Vamos ver se dá professor, certo. professor, na outra quarta nós vamos ver os outros textos, não é isso? Quem enviar, não é isso? Pode ser também, tá? A gente eu compartilho com vocês, tá? A não ser que alguém que mandar deixe claro assim, não quero que compartilhe e tal, quero só assim, mas eu acho que de forma geral não vai ter assim impedimento, não. A gente fala isso e tem a etapa seguinte, tá bom? Tem que fazer um planejamento coletivo aqui para a gente ver sobre essa aplicação, tá? Valeu, gente. Então, Boa obrigado por noite. ter participado aqui. Boa noite. Até a próxima quarta.